Irmãos, nossa luta é diária, não é? Deus nos chama para nós nos convertermos. E a gente vai ficando mais velho, vai passando pelas experiências da vida, e se a gente deixar, a gente aprende muito pouco. As pessoas, às vezes com muita experiência ou com bastante idade, sempre falam: comigo não ia acontecer isso, eu não faria isso, eu não faria aquilo. Mas é uma ilusão. Nós sempre estamos sujeitos a sermos enganados, sempre estamos sujeitos, principalmente, para sermos enganados por demônios e pelo nosso coração enganoso. Hoje, estamos vivendo um momento no mundo muito difícil para todos nós, porque não existe mais temor. Não existe temor pelo mais velho, não existe temor pelo cônjuge, não existe temor pela igreja, não existe temor pela palavra do Senhor, pela Bíblia, não existe temor a Deus. E isso é complicado por quê? Porque dificulta a sua mudança, porque tudo passa pela sua conversão. Deus não escreveu a Bíblia para você conhecer o projeto dele completo, até porque a Bíblia é um livro de mistérios, não deixa claro para você qual o projeto verdadeiro de Deus. Mas deixa claro uma coisa: do primeiro livro da Bíblia até o último, Deus chama você para você se converter. Todas as promessas de Deus passam pela nossa conversão, todas. Não existe prêmio sem luta, não existe. E as coisas de Deus são as mais sérias da terra. O maior tesouro que existe na terra é a Bíblia Sagrada, porque é ela que pode transformar você. Não se esqueça que Deus nos fez coletivos, e Deus nos chama a congregar, e Deus praticamente exige que a gente conheça a Bíblia, porque não tem outra forma, meus irmãos, de você evoluir, de você se transformar, se você não se render, se você não se humilhar perante a Bíblia. Por causa da Bíblia, Jesus sofreu e deu a sua vida. Isso não é brincadeira, irmãos. É muito sério. É muito sério. E as pessoas vão vivendo como se a vida delas não tivesse valor, e como se esse projeto que Deus nos deu não tivesse importância. Isso é o mais importante, irmãos. A Bíblia é o mais importante. Deus falou que a gente tem que meditar nessa palavra de dia e de noite. O resto é religião, o resto é conversa de homem, o resto é doutrina de homem, o resto é invenção do homem. E o homem, o que ele prega é a terra. O homem prega só bênçãos, benesses na terra, sendo que Jesus deixa claro: primeiro buscai o reino de Deus e a sua justiça, e o resto Deus faz.
Deus por 40 anos alimentou milhares de pessoas. Deus protegeu eles contra tudo, contra o tempo, contra a maldade dos homens, contra tudo. Nós temos que levar isso muito a sério, irmãos. Nós não podemos achar que, primeiro, não precisamos da igreja. Nós precisamos da igreja. Nós precisamos de congregar. Segundo, achar que não precisamos de ler a Bíblia. Terceiro, achar que só lê a Bíblia sem tomar atitude todos os dias, de se render a ela. Irmãos, isso é muito sério. O livro de Isaías, no capítulo 1, deixa claro. Livro de Provérbios, livro de Deuteronômio, capítulo 28. Aqui estamos lendo o livro de Apocalipse, vamos ler o livro, capítulo 14, capítulo 15, que é extremamente sério. Quando a justiça de Deus virá, não se esqueçam, irmãos, Deus governa a terra, nós somos um projeto de Deus. Não adianta as pessoas criar o mundo delas e andar contrárias a Deus, não adianta, não vão vencer, e para você vencer, você não precisa de ser famoso, não precisa de ser a pessoa mais inteligente da terra, não precisa de ter dinheiro, não precisa de ter beleza, você precisa de ter um coração quebrantado, um coração voluntário, você precisa de determinar para você todos os dias uma atitude de se render à palavra de Deus, porque Deus, quando nos chama para a igreja, quando nos chama para o Evangelho, Deus, quando dá uma Bíblia para nós, é para que a gente, todos os dias, aceite ela nos transformar. Senão não adianta nada, irmãos. Não adianta milagre, mais milagre que Deus fez para um povo que estava há 430 anos escravo no Egito. Sabe o que é uma escravidão, irmãos? Tem noção do que é uma escravidão naquele tempo? Avô, pai, filho, neto na escravidão, gerações na escravidão. E Deus chega, sem aquele povo ter nada para dar para Deus, como nós hoje, não temos nada para dar para Deus, nem amor. E Deus chega, tira aquele povo, coloca eles em liberdade, anda com eles, faz milagres absurdos, que talvez você nunca tenha visto e nunca verá, e isso não adianta nada, porque lá no final eles ainda murmuravam contra Deus e desejavam voltar à escravidão. Entendeu, irmãos, o quanto é perigoso o seu pensamento? Se você não mudar o seu pensamento, se você não olhar para você, se você não entender que o espelho que tem na sua casa não é para você ver a beleza do seu corpo, é para você ver a pessoa que está dentro desse corpo. Porque se você não olhar para você mesmo e se confrontar, não vai adiantar Deus fazer milagre na sua vida. Não adianta o seu cônjuge falar porque você não ouve, não adianta ninguém falar porque você não ouve, porque o seu coração está duro, por quê? Porque você ainda não aprendeu a amar a Deus, você ainda não aprendeu a ter temor a Deus, você ainda não aprendeu que o caminho da transformação é pelo que está escrito na Bíblia, amém? Livro de Apocalipse, capítulo 14, diz a palavra do Senhor assim: E olhei, e eis que estava o Cordeiro sobre o monte Sião, e com ele
144.000, que em suas testas tinham escrito o nome de seu pai. Você vai ver uma referência aqui, irmãos, lá no livro de Apocalipse, capítulo 5, versículo 6, Apocalipse 7, versículo 4, e Hebreus, capítulo 12, versículo 22. E ouvi uma voz do céu, como a voz de muitas águas, e como a voz de um grande trovão. E ouvi uma voz de harpistas, que tocavam com as suas harpas. Você vai ver uma referência a Apocalipse capítulo 1, versículo 15 e Apocalipse capítulo 5, versículo 8. E cantavam um cântico novo diante do trono e diante dos 4 animais e dos anciãos. E ninguém podia aprender aquele cântico, senão os 144.000 que foram comprados da terra. Você vai ver uma referência a Apocalipse 5, 8 e 9. Apocalipse capítulo 5, versículos 8 e 9. Estes são os que não estão contaminados com mulheres, porque são virgens. Estes são os que seguem o Cordeiro para onde quer que vá. Estes são os que dentre os homens foram comprados como primícias para Deus e para o Cordeiro. Você vai ver uma referência lá em 2 Coríntios capítulo 11, versículo 2, Apocalipse capítulo 7, versículo 17, capítulo 17, versículo 14 e Tiago capítulo 1, versículo 18. E na sua boca não se achou engano, porque são irrepreensíveis diante do trono de Deus. Você vai ver uma referência lá em Sofonias capítulo 3, versículo 13, e Judas, versículo 24. E viu outro anjo voar pelo meio do céu, e tinha o evangelho eterno, para o proclamar aos que habitam sobre a terra, e a toda nação, e tribo, e língua, e povo. Você vai ver uma referência lá em Gálatas capítulo 1, versículos 6 ao 9, Efésios capítulo 3, do 9 ao 11, Tito capítulo 1, versículo 2, dizendo com grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória, porque é vinda a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu e a terra e o mar e todas as fontes das águas. Você vai ver uma referência em Apocalipse capítulo 11, versículo 3, versículo 13 em diante. Irmãos, aqui já tem uma palavra que é muito interessante. Nós vemos aqui falar claramente sobre o evangelho eterno, não é? Que está sendo proclamado aos que habitam sobre a terra, toda nação e tribo e língua e povo. Olha, veja bem que a Bíblia é o primeiro livro impresso no mundo, é o livro mais vendido do mundo, é o livro mais distribuído do mundo, é um livro que é traduzido em mais de 2.700 línguas, tem várias tribos indígenas no mundo, praticamente isoladas, que têm a Bíblia na língua deles. Então, é o único livro que foi escrito por Deus e que fala quem é Deus, qual o projeto de Deus para o ser humano e o que Deus quer de você. E diz aqui, louvado seja o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, no versículo 7, dizei com grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória. Irmãos, essa palavra é muito importante, porque temer a Deus não é ter medo de Deus, não. Temer a Deus é respeitar a palavra de Deus. Temer a Deus é admirar o projeto de Deus, admirar a palavra de Deus. Temer a Deus é se render
ao que está escrito na Bíblia. Não colocar o seu gênio, o seu pensamento, o seu coração acima da palavra de Deus. E a gente tem que adorar a Deus. E adorai, irmãos. Isso é uma palavra muito difícil, porque hoje, essa engrenagem do mundo, ela destruiu as palavras. Entendeu? Antigamente, quando você falava amigo, era amigo de verdade. Hoje você conheceu a pessoa de longe, só cumprimentou, você já fala, é o meu amigo ali, né? Quando você falava que amava uma pessoa, você amava de verdade. A palavra, ela tinha peso, né? A palavra tinha mais peso do que um cheque. E eles acabaram com tudo. A palavra adorar, ela tinha peso, entendeu? E adorar a Deus não é brincadeira, irmãos, é muito difícil. É muito difícil. É muito fácil na igreja moderna, que o cara vai lá para sair de lá rico, ele fica ouvindo louvores e entrar naquele clima que está adorando a Deus. Mas não adianta, irmão, você dizer que ama uma pessoa, levar flores para ela em casa e chegar lá bater nela. Isso não é adoração, isso não é amor, entendeu? Passa pelo respeito, passa pela admiração, não é? Nós ainda não estamos conseguindo adorar a Deus. Quantos profetas você conhece hoje que têm a capacidade de agir como Paulo e Silas, por exemplo? Hã? Hoje é tudo profeta de iPhone, né? De carro importado. Eu quero ver se um pregador desse famoso for pregar em algum lugar, ele tomar um couro e for preso porque está pregando, se ele vai continuar adorando, como Paulo e Silas, meia-noite, né? Depois de apanhar, estavam adorando. Então vamos ser sinceros, irmãos, o nosso amor por Deus nessa geração está muito fraco. E é importante você entender isso, porque aí, você, ao invés de pedir a Deus, eu vejo muito crente, que às vezes tem uma vida dedicada a Deus, fica lá no monte fazendo campanha, pedindo dom de revelação, dom de visão, e dom de não sei o quê, entendeu? O que nós temos que pedir a Deus é o dom do amor, em primeiro lugar. A Bíblia diz que o amor é um dom de Deus. Pedir o dom da fé, que se a gente tiver um pouco de amor por Deus, a gente vai amar o nosso próximo, a gente vai amar de verdade o nosso cônjuge, porque as maiores guerras estão dentro de casa, dentro do casamento, dentro da família. E não dá para você chegar na igreja, ser uma pessoa maravilhosa e chegar na sua casa, você servir ao diabo. É lá na sua casa que você tem que servir a Deus. É lá no seu trabalho que você tem que servir a Deus. Isso é temor a Deus. Isso é adorar a Deus. Quando você, totalmente certo, estiver apanhando e ainda dando graças a Deus. Essa é a verdade, irmãos. Muito bem. E o outro anjo seguiu dizendo: caiu Babilônia, aquela grande cidade que a todas as nações deu a beber do vinho da ira da sua fornicação. Olha, esse aí é um versículo muito importante, irmãos. Você vai ter uma referência aqui lá em Isaías, capítulo 21, versículo 9, Apocalipse, capítulo 17, versículo 5, Apocalipse 18, versículo 2, versículo 10, versículo 18, versículo 19, versículo 21. E é importante porque aqui está deixando claro, primeiro, que as pessoas achavam que a Babilônia não ia cair. Você acha
que os poderosos, que não querem compromisso com Deus, aqueles que estão muitas vezes te causando inveja, como diz lá no Salmo 73, né? Aqueles que mostram uma aparência de felicidade, de benesses, de prazer, de tudo que você sonha em ter, e você fica até revoltado com Deus, porque você não tem, aqueles não há poder que possa salvar eles. O único poder que pode salvar o ser humano é aquele que se rende a Deus. Dinheiro, poder e fama, coisas materiais, não vão te dar vitória em lugar nenhum. E o mau exemplo dessas pessoas poderosas, dessas sociedades podres, e aí também eu incluo a igreja, né? Muitas vezes pastores poderosos, sacerdotes poderosos, que as pessoas, ao invés de seguir a palavra de Deus, a Bíblia, que Deus deu a mesma Bíblia para ele, fica andando atrás do poder. Só que o poder vai cair. O poder que não estiver com Deus, o poder que não estiver de acordo com o que está escrito na Bíblia, esse vai cair. Esse vai cair. Entendeu? E ele aqui, leva muitas pessoas com ele. E seguiu-os o terceiro anjo, dizendo com grande voz: se alguém adorar a besta e a sua imagem, e receber o sinal na sua testa ou na sua mão, também este beberá o vinho da ira de Deus, que se deitou, não misturado, no cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e diante do Cordeiro. Você vai ver uma referência aqui do versículo 10, lá no livro de Apocalipse, capítulo 16, versículo 19, livro de Apocalipse, capítulo 20, versículo 10, livro de Apocalipse, capítulo 19, versículo 20, livro de Apocalipse, capítulo 21, versículo 8, e livro de Salmos, capítulo 75, versículo 8. E aqui no versículo 11, você vai ver uma referência lá no livro de Isaías, capítulo 34, versículo 10, livro de Apocalipse, capítulo 19, versículo 3. Versículo 12. Aqui está, irmãos, versículo 11. E a fumaça do seu tormento sobe para todo sempre, e não tem repouso nem de dia nem de noite, os que adoram a besta e a sua imagem, e aquele que receber o sinal do seu nome. Então veja bem, irmãos, que crente morno, crente Laodiceia, esse vai acabar se rendendo à besta, porque a besta fará grandes milagres. Por isso que eu trago esses versículos para você depois na sua casa olhar, para você ver o contexto do que se está falando aqui, para você compreender o contexto. E no versículo 12 diz assim: aqui está a paciência dos santos, aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Você vai ver uma referência lá em Apocalipse capítulo 13, versículo 10. E ouvi uma voz do céu que me dizia: escreve, bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem dos seus trabalhos e as suas obras os seguem. Você vai ver uma referência lá em Apocalipse capítulo 10, versículo 4, 1 Coríntios capítulo 15, versículo 18, 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 14 e 16, Apocalipse capítulo 6, versículo 11. Capítulo 14. E olhei, e eis uma nuvem branca,
e assentado sobre a nuvem, um semelhante ao Filho do Homem, que tinha sobre a sua cabeça uma coroa de ouro, e na sua mão uma foice aguda. E outro anjo saiu do templo, clamando com grande voz ao que estava assentado sobre a nuvem: lança a tua foice e cega, a hora de cegar te é vinda, porque já a seara da terra está madura. Você vai ver uma referência lá em Mateus 13:39 e Marcos capítulo 4, versículo 29. E aquele que estava sentado sobre a nuvem meteu a sua foice à terra, e a terra foi cegada. E saiu do templo que está no céu outro anjo, o qual também tinha uma foice aguda. E saiu do altar outro anjo, que tinha poder sobre o fogo, e clamou com grande voz ao que tinha a foice aguda, dizendo: lança a tua foice aguda e vindima os cachos da vinha da terra, porque já as suas uvas estão maduras. Livro de Joel, capítulo 3, versículo 13, você vai ver uma referência interessante ali. E o anjo lançou a sua foice à terra e vindimou as uvas da vinha da terra e atirou-as no grande lagar da ira de Deus. Livro de Apocalipse, capítulo 19, versículo 15. E o lagar foi pisado fora da cidade, e saiu sangue do lagar até aos freios dos cavalos, pelo espaço de 1.600 estádios. Você vai ver uma referência em Isaías 63, 3, Lamentações, capítulo 1, versículo 15. Capítulo 15. E vi outro grande e admirável sinal no céu: 7 anjos que tinham as 7 últimas pragas, porque nelas é consumada a ira de Deus. Aqui você vai ver uma referência lá em Apocalipse, capítulo 16, versículo 1, e Apocalipse, capítulo 21, versículo 9. E vi um como mar de vidro misturado com fogo, e também os que saíram vitoriosos da besta, e da sua imagem, e do seu sinal, e do número do seu nome, que estavam junto ao mar de vidro e tinham as harpas de Deus. Você vai ver uma referência em Apocalipse, capítulo 4, versículo 6, Apocalipse, capítulo 3, versículos 1, 14, 16 e 18. Irmãos, aqui também é muito importante esse versículo, porque diz claramente aqui: e também os que saíram vitoriosos da besta, da sua imagem e do seu sinal e do número do seu nome. Eu sei que tem muito crente na terra que quando se fala do 666, o sinal da besta, né, que nós lemos no capítulo passado, e eles fraquejam na fé, né? Porque não creem na promessa de Deus. Por isso é importante, irmãos, nós vermos a igreja, nós lermos a Bíblia, nós orarmos para pedir a Deus, para que Deus nos dê personalidade, como diz lá no livro de Salmos, capítulo 51, para que a gente tenha um coração inquebrantável, um espírito inquebrantável, um espírito voluntário, para que a gente seja forte na hora da fraqueza. Não adianta você ser forte na hora que está tudo bem, irmão. Você tem que ser forte na dificuldade. Mesmo que a sua fé seja pequenininha, mas a sua fé tem que ser em Deus. Muitas pessoas acham que fé é pensamento positivo. Ah, vai dar tudo certo. Não é isso. Fé é você acreditar que Deus existe, como diz no livro de Hebreus. É você acreditar que Deus existe e que Ele é que é o galardoador daqueles que o amam. É Ele que vai te salvar na hora da dificuldade, é Ele que vai te abençoar, é Ele que vai te ressuscitar. É melhor você morrer com Deus
Não adianta você pegar a sua fé, ainda que pequenina, e na hora da dificuldade, na hora de você mostrar que pelo menos você tem um pouquinho de fé, você recuar. Não faça isso, irmão. Nós temos exemplo dos grandes homens e mulheres de Deus, né? Daniel, Ezequiel, Ezequias, e vai por aí afora, né? Moisés, Josué, Calebe, que enfrentaram grandes adversidades, enfrentaram a morte, sem temer a morte, e eles não eram pessoas melhores do que nós, eles não eram super-humanos, eles eram pessoas comuns como nós, e muitos deles você vê que Jesus chama a atenção de Pedro, de João, e diz que a fé deles era menor do que um grão de mostarda, a fé deles era pequenininha. Talvez a sua fé seja pequenininha, talvez o seu amor por Deus seja pequenininho, mas não se importa, meu irmão, o importante é que você tenha fé em Deus, o importante é que você ame a Deus, e no momento da dificuldade você se agarre nisso. Não deixe o diabo te espantar. Versículo 3: E cantavam o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro, dizendo: Grandes e maravilhosas são as tuas obras, Senhor, Deus Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei dos Santos. Aqui você vai ver uma referência lá em Êxodo, capítulo 15, versículo 1. Deuteronômio, capítulo 31, versículo 30. Salmos, capítulo 117, versículo 7. Oséias, capítulo 14, versículo 9. Versículo 4. Quem te não temerá, ó Senhor, e não magnificará o teu nome? Porque só tu és santo. Por isso todas as nações virão e se prostrarão diante de ti, porque os teus juízos são manifestos. Você vai ver uma referência aqui lá em Êxodo, capítulo 15, versículo 14 e 16, Hebreus capítulo 7, versículo 26, Salmos capítulo 86, versículo 9. Irmãos, isso é uma coisa, esse versículo aqui me traz à memória o brasileiro, nós somos uma nação nova, mas uma nação que hoje, vindo do misticismo, está adorando a Deus. Quando nós vimos essas manifestações de 7 de setembro, nós vimos ali famílias inteiras, reunidas, buscando o bem, dizendo para as autoridades, para os governantes, para o mundo: olha, nós queremos viver em paz, nós queremos que haja em nosso país uma justiça verdadeira, porque toda pessoa, sendo do bem ou do mal, lá no fundo do seu coração, ela tem o desejo de ser feliz, ela tem o desejo de viver em paz, porque isso está escrito em nosso DNA, em nossa essência humana, porque Deus nos fez e está nos preparando para vivermos com Ele no céu, onde não haverá guerra, nem ira, nem raiva, nem inveja, nem ciúme, nem maldade, nem roubo. Em um mundo justo, é isso que está lá no fundo do nosso coração. É isso que há pouco tempo estava esquecido, que as pessoas não davam valor. O valor está naquele que é mais bonito, o valor está naquele que tem mais dinheiro, o valor está naquele que tem um carro mais bonito, uma casa mais bonita. Mas Deus não vê assim, como a sociedade vê, como o homem vê. Para Deus o valor está no seu coração, se você tem um coração bom, coração quebrantado,
se você tem o desejo realmente de um dia viver em um mundo perfeito, um mundo bom, se você realmente renega as suas maldades, se você, apesar de pecar, de falhar, você se arrepende, não aceita, quer sempre estar melhorando como pessoa. Versículo 5. E depois disso olhei, e eis que o templo do tabernáculo dos testemunhos se abriu no céu. Você vai ver uma referência a Apocalipse 14, 17 e Apocalipse 11, 19. E os 7 anjos que tinham as 7 pragas saíram do templo, vestidos de linho puro e resplandecente, e cingidos com cintos de ouro pelos peitos. Você vai ver uma referência a Apocalipse 16, 1, Apocalipse 21, 9 e Apocalipse 1, 13. E um dos 4 animais deu aos 7 anjos 7 taças de ouro, cheias da ira de Deus, que vive para todo sempre. Livro de Apocalipse, capítulo 4, versículo 6. E o templo encheu-se com a fumaça da glória de Deus e do seu poder, e ninguém podia entrar no templo até que se consumassem as 7 pragas dos 7 anjos. Você vai ver uma referência lá em Êxodo, capítulo 40, versículo 34, Isaías, capítulo 6, versículo 4, 1 Reis, capítulo 8, versículo 11. Então, irmãos, essa palavra é uma palavra maravilhosa, porque mostra que a justiça de Deus será feita, Deus julgará todos serão julgados por Deus. Deus tem a nossa vida filmada 24 horas por dia. Deus vai julgar a gente com misericórdia, sim. Com certeza, no projeto de Deus, ainda teremos algumas oportunidades, mas o que Deus requer de nós, que enquanto estivermos vivos, nós possamos lutar todos os dias contra nós mesmos. Contra nós. Você tem que lutar contra você, irmão. Você tem que começar a falar para você: eu quero mudar, eu vou mudar. Eu quero amar a Deus. Fala: Senhor, eu quero te amar. Senhor, eu quero ter fé. Senhor, eu quero mudar o meu ouvido. Eu quero aprender a ouvir. Senhor, eu quero aprender a ter discernimento espiritual, a ver quando é o diabo que está me usando, quando é o diabo que está usando o meu cônjuge. Às vezes, inocentemente, cegamente, o seu cônjuge é usado. E aí começa o conflito. Nós temos que ter o olhar espiritual, irmãos. Nós somos chamados para sermos espirituais. Nós somos chamados para olhar para o mundo, para a nossa vida, para as pessoas com o olhar de Deus. Não com o nosso próprio olhar. Não pode prevalecer o nosso gênio. Não pode. E só você pode mudar isso. Amém, irmãos?